Salmo 99, queridos, é o nosso texto para meditação nessa noite. Diz a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Queridos, estamos, como os irmãos sabem bem, trabalhando aí essa questão do reino de Deus, e hoje então nós vamos observar esse salmo, salmo de número 99, um dos chamados salmos reais. Os salmos reais, queridos, eles são aqueles que exaltam então agora o governo, esse governo soberano do Senhor. Deus é aquele que de fato governa sobre tudo e sobre todos. E o fato do salmo então, queridos, e mantenha por gentileza a sua Bíblia aí aberta, iniciar com essa expressão, reina o Senhor, já nos mostra bem isso. O salmista, ele já coloca em evidência que há sim alguém que reina, e esse alguém é o Senhor. O tema principal desse salmo, queridos, está aí, no último verso, quando diz, porque santo é o Senhor nosso Deus. É a santidade de Deus, queridos, que nos então agora será revelada aqui ao longo desse salmo. E perceba que o salmo ele inicia dizendo que o Senhor reina e termina então afirmando que Ele é santo. Ou seja, a realeza, o governo, a autoridade, o controle de Deus caminham juntos ali com a sua santidade. Não há possibilidade de Deus ser um rei e não ser santo. Não há como Ele ser um governante que, por exemplo, é dissociado de sua santidade. E isso já deve, queridos, nos gerar conforto, já deve nos gerar segurança. Não é qualquer governante que tem, queridos, o controle da sua e da minha vida. Não é um Deus déspota ou que se alegra com aquilo que é injusto, mas um Deus santo, fiel, justo e verdadeiro. Esse é o Deus em quem nós confiamos o nosso viver diário. E aqui, queridos, o salmista vai nos falar exatamente sobre esse Deus que, ao mesmo tempo, governa, rege as circunstâncias e que tem o domínio sobre tudo e todos, é então também o mesmo Deus santo, puro e verdadeiro. É assim, vamos analisar o que podemos então agora aprender, queridos, olhando para esse Deus maravilhoso, para o seu governo e também para a sua santidade. Charles Spurgeon, ele chamou o Salmo 99 de o Salmo Santo, Santo, Santo. Nós já vamos ver por quê. E J. Stewart, ele escreveu, nesse Salmo, não apenas o domínio justo do rei, mas sua santidade é objeto de louvor. Com isso, veja comigo agora, queridos, por gentileza, os versos de 1 a 3 do nosso Salmo. Nós aqui encontramos o Deus exaltado em um trono sublime, e encontramos o Deus também santo e poderoso. Veja o que diz a palavra do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Sabemos que nesse momento os judeus eles se viam ali cercados por povos inimigos. No salmo anterior, o 98, eles foram chamados então agora a louvar a Deus, mas nesse momento eles são convocados de fato a tremerem diante dele. Era preciso, queridos, que o poder de Deus se manifestasse ali no seu meio, para então eles agora confiarem de fato
que enquanto eles estivessem ali agora, sob a guarda do Senhor, estariam seguros dos ataques, principalmente daqueles povos vizinhos. Deus, ele se encontra sentado no seu trono, no céu, mas no tempo aqui do salmista, também estava entronizado ali no chamado propiciatório da arca, no Santo dos Santos, no santuário ali no Monte Sião. Era lá que a glória de Deus de fato habitava, e de lá então falava com Moisés e governava ali a nação de Israel. Lá em Êxodo, queridos, 25, verso 22, Deus fala a Moisés, mostrando a ele justamente de onde virá e onde é a sua habitação na terra naquele momento. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Por isso o salmista então ele afirma que Deus, está ali entronizado acima dos querubins. Isaías também teve, queridos, a mesma visão do trono. Veja comigo, Isaías capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É um relato, queridos, até muito parecido com esse que lemos há pouco do salmista aqui, descrevendo o trono de Deus. A ideia central, tanto na visão de Isaías quanto no salmo, é justamente essa: a santidade do Senhor. Verso 3 nos diz: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Definir, queridos, essa santidade não é exatamente uma tarefa simples para nós. Por vezes nós temos aí a tendência de classificar essa santidade em alguma questão moral, ética, como se Deus fosse apenas um ser com uma conduta correta e pura. E sem dúvida que a santidade passa assim por esses elementos, mas não é só isso. James Montgomery Boyce, ele define a santidade de Deus dizendo que santidade é a característica de Deus que o distingue da sua criação. E essa santidade, queridos, envolve pelo menos 4 elementos básicos. A santidade, ela envolve a majestade. Deus tem poder, tem a sua grandeza. Santidade envolve também vontade. A vontade de Deus é uma vontade ativa, aquilo que Ele quer, Ele faz, ela se concretiza. Santidade também envolve a sua justa ira, é a postura natural do Deus santo contra aquilo que vem a opor-se à sua santidade. E o mesmo comentarista que citei há pouco, James Boyce, ele afirma que Deus leva tanto a sério a sua divindade que não permitirá que ninguém mais usurpe o seu lugar. E em quarto lugar, a santidade, ela envolve também a sua justiça, é aquilo que Deus é, seu caráter, a sua postura. Portanto, queridos, a chamada aqui do salmista é para que essa santidade do Senhor gere em nós agora reverência e gere também em nós temor a Ele. Isaías 6, verso 5 nos mostra como então Isaías ficou ante aquela santidade de Deus que ele presencia. Diz o texto: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E da mesma forma, queridos, quando Deus então agora se revela ali a Abacuque, o profeta da mesma forma afirma: ouviu e meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque 3,16 nos mostra isso. No Novo Testamento, queridos, o apóstolo Pedro, quando tem apenas um vislumbre ali da santidade de Cristo, ele afirma em Lucas 5, verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, queridos, esses encontros aqui só nos mostram que a santidade de Deus é tremenda, é magnífica, gloriosa,
e deve nos gerar temor. Sem dúvida que o nosso Deus é Deus conosco, caminha ao nosso lado, se faz presente hoje em nossas vidas, mas devemos ter por Ele, sim, essa postura de reverência, essa postura de submissão. Muito cuidado em como você tem tratado o Senhor e as coisas do Senhor. Pessoas que menosprezam por vezes a igreja de Cristo, falam mal daqueles que aqui se encontram, falam mal da liderança, famílias que por vezes estão na igreja, mas no simples sair não tem uma palavra abençoadora sobre como foi o culto, como foi o sermão, como foi a escola dominical, e os filhos, por vezes, no banco de trás ali, ouvindo tudo aquilo, crescem, por vezes, com certa revolta contra a igreja, justamente porque só ouviam que ali era um lugar de falsos, de hipócritas, etc. Muito cuidado. Não estou dizendo aqui, claro, que as coisas da igreja não devam ser, de certa forma, contestadas, mas é a forma, a postura da pessoa que contesta. Estamos buscando, de fato, o engrandecimento do reino ou simplesmente queremos que as minhas próprias vontades sejam atendidas? Reverência, queridos, compromisso com o Senhor, tudo isso faz parte da vida do cristão que entendeu a magnitude, a grandeza desse Deus tão maravilhoso que nos chamou ao seu serviço. A natureza de Deus, queridos, portanto, ela é totalmente distinta, mas mesmo assim, Ele é um Deus que está de fato disposto a habitar em nosso meio, suprindo agora as nossas necessidades. Segundo lugar, queridos, versos agora 4 e 5, eles nos mostram um Deus justo e santo, um Deus digno da nossa adoração. Diz o texto: és Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. O quarto elemento que falamos há pouco acerca da santidade, a justiça, a retidão de Deus, é agora então pelo salmista melhor desenvolvido aqui nesses 2 versos. Nosso Deus é um Deus que governa de forma justa, Ele é um Deus que ama a justiça. Ainda que Deus seja, queridos, poderoso, Ele sempre age de acordo com o seu próprio caráter, e por isso tudo o que Ele faz é certo, é bem, é bom. Um verdadeiro líder, queridos, é um líder que de fato ama a justiça. Sua vida é uma vida que está ali firme no que é justo. Seria esse o sentido, então, de firmas a equidade. Nosso Deus não só ama a justiça, mas de fato faz justiça. Não é só uma ideia, mas de fato é algo que se concretiza, torna-se prático. Deus tem feito aquilo que é reto, justo. E o verso 5 nos diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Escabelo seria como que um pequeno banco para apoiar ali os pés, muito comum hoje, por exemplo, nos salões de beleza. Aqui no Salmo, uma arca poderia servir como que um escabelo, em que a sua tampa agora então acabaria ali por servir de banco. Existem algumas interpretações sobre que então seria esse escabelo de seus pés. A gente vai aqui caminhar no sentido de ser de fato a arca da aliança, esse escabelo. A arca, queridos, era uma caixa com cerca ali de 1 metro de comprimento, ela era coberta de ouro, tinha uma tampa chamada propiciatório, e em cada uma das suas extremidades havia então as figuras ali de querubins. Dentro da caixa estava a lei de Deus, as tábuas de pedra, onde então estavam ali escritos os 10 mandamentos. Todas essas características, queridos, se encaixam no Salmo, justamente porque a arca era sim essa imagem agora terrena daquela cena celestial, onde Deus estava, como lemos, entronizado entre os querubins. Em 1 Crônicas 28, verso 2, Davi ele se refere à arca da aliança como o escabelo, o estrado de nossos pés. Diz o texto: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu,
Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Então, queridos, esse escabelo, a arca, era então ali guardado no lugar santíssimo do templo, e somente o sumo sacerdote podia então ali manipulá-la, apenas uma vez por ano, no dia o dia da expiação, e somente então depois de ter feito um sacrifício por si próprio e também pelo povo. Aproximar-se da arca, queridos, em qualquer outro momento ou de qualquer outra forma, resultaria em morte imediata para aquele então que violasse a santidade de Deus. Foi assim, queridos, que alguns fizeram isso e foram de fato julgados, como Nadab, Abiú, como lá em Levítico 10 nós vemos isso. Mas da mesma forma que era um instrumento de juízo, era também de misericórdia de Deus, porque era ali, naquele propiciatório, que o sumo sacerdote podia então agora fazer a expiação pelos pecados do povo. Ele ali aspergindo o sangue do sacrifício naquela cobertura da arca, derramava o sangue daquele sacrifício entre então os querubins que ficavam nas pontas, onde se entendia então agora ali no meio, no centro, que estava ali a presença de Deus, com os mandamentos então, portanto, dentro daquela arca. Mandamentos esses, queridos, que eu e você violamos com os nossos pecados. E somente com base no sangue derramado, agora não mais por animais, mas o sangue derramado por Jesus Cristo, que nós podemos então agora nos aproximar desse Deus Santo. Essa é a única maneira, queridos, de nos aproximarmos de Deus para adorá-lo. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Nesse verso 5 nós observamos a santidade de Deus, mas também o nosso privilégio, a nossa responsabilidade de adorá-lo, de exaltá-lo. Nosso Deus é santo e deseja que todos nós assim também sejamos. Uma igreja, queridos, que busca a pureza, que busca a santidade, que se compromete em fazer aquilo que agrada ao Senhor e não permanecer no pecado, maculando essa comunhão, como vimos hoje pela manhã, queridos. O primeiro casal deu ouvidos à proposta indecente da serpente. Essas propostas, queridos, estão aí fora, para todos nós. É nossa responsabilidade agora testemunhar ao mundo da santidade, da bondade de Deus. Em terceiro e último lugar, queridos, observamos agora então nos versos 6 a 9, um Deus perdoador, um Deus cheio de graça. Diz o texto: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste: ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Moisés, Arão, Samuel tiveram, queridos, de agora interceder pelo povo desobediente de Israel, e o Senhor os ouviu e o Senhor os respondeu. Em várias ocasiões esses homens intercedem pelo povo e Deus os ouve. E o salmista também faz menção ali da chamada nuvem de fogo, que representava então a presença de Deus ali com o seu povo, mostrando com isso que o nosso Deus é um Deus que nos ouve, um Deus que nos escuta, e essa mesma graça disponível ali para o seu povo no Antigo Testamento, ela hoje também nos atinge. Deus nos fala através da sua palavra. Ele ouve as nossas orações e nos responde, queridos. Por vezes nos disciplina quando pecamos e nos perdoa quando, de forma sincera, confessamos os nossos pecados. Quantas vezes, queridos, que o Senhor perdoou Israel e lhe deu então uma nova chance de assim servi-lo. Em Jesus nós temos hoje, queridos, esse livre acesso a esse maravilhoso trono de graça do Senhor.
Se antes haviam sacerdotes que atuavam como que mediadores entre o povo e Deus, hoje Jesus Cristo é o próprio mediador, um mediador que continua hoje intercedendo por nós. Se chegarmos a Deus, queridos, com base no sangue derramado de Cristo Jesus, como Deus de fato exige, descobriremos pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus responde à oração. Moisés, Arão e Samuel, diz o verso 6, invocaram o Senhor e ele os respondeu. Em segundo lugar, Deus perdoa os nossos pecados. Veja o verso 8, tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Para aquele, queridos, que deliberadamente peca, esse trono de Deus é sim um trono de julgamento, é sim um trono de condenação, mas para aquele que crê, esse trono é trono de graça, um lugar onde podemos nos aproximar em adoração, em louvor, mas também levarmos a Ele os nossos fardos, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E o salmista encerra esse cântico, queridos, com o verso 9, falando acerca da santidade de Deus, como que agora uma espécie de refrão, repetindo aquilo que disse no verso 5, diz o verso 5, exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. E aí o verso 9 ele fala, exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O verso 3, queridos, ele termina dizendo que Deus é santo. Verso 5, ele também termina dizendo que Deus é santo. E agora, no verso 9, ele confirma essa afirmação, mas, na verdade, alterando um pouco a ordem das palavras. Ele diz, porque santo é o Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus. O que diferencia aqui, queridos, nesse verso 9, é que esse Deus santo, majestoso, grandioso, magnífico, Rei, é nosso. Porque santo é o Senhor, o que diz no final do texto, nosso Deus. Intimidade, queridos. Somos chamados a ter intimidade com esse Deus santo, porque Ele é o nosso Deus. O Deus que se faz presente em nossas vidas é o nosso Deus. É o Deus da Igreja Presbiteriana da Gávea, é o Deus da sua família, do seu lar, da sua casa, é o seu, é o meu Deus. Concluindo, queridos, nós somos chamados a viver uma vida em santidade para o Senhor, uma vida que honra, uma vida que glorifica o nosso Deus. Como participantes do seu reino, cabe a cada um de nós exaltar ao nosso Rei, agir em justiça e santidade, promovendo perdão, promovendo da sua graça por onde quer que formos. Esse Deus, queridos, é santo, 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 é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Vamos orar? Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa, onde você vai poder colocar aí, quem sabe, alguma coisa que nesse tempo te chamou mais atenção. Quem sabe você tem vivido a sua vida de forma tão corrida e por vezes não tem dado a primazia ao Senhor e das suas coisas. Quem sabe você tem vivido uma vida que tem passado longe da santidade requerida pelo Senhor a nós. Quem sabe você tem tido dificuldade em perdoar, se esquecendo por vezes que antes de tudo você foi perdoado. Aproveite esse tempo. O nosso Deus, queridos, é um Deus santo e é nosso. Aproveite esse privilégio. Ore a Ele.
Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela alegria que temos de sabermos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque somos o Teu povo, participantes do Teu reino, Pai, aqui na terra. E entendendo isso, Pai, sabemos bem a responsabilidade que todos nós temos aqui. Principalmente, Deus, na observância da Tua palavra, da Tua lei. Obrigado por Cristo Jesus, que se fez sacrifício por nós, que derramou o Seu precioso sangue. E hoje, Pai, nós temos esse livre acesso a Ti, ao Teu trono de graça. Obrigado, Pai, porque como Tua igreja, nós temos esse livre acesso a Ti. E Cristo, como um advogado, Pai, se encontra junto ao Teu trono em nosso favor. Ó Deus, visite a cada um aqui, Pai. Nossas lutas, nossas, por vezes, dificuldades. Ó Senhor, Tu conheces cada coração. Tu sabes bem, Deus, tudo aquilo que temos vivido no nosso dia a dia. Tantas propostas, Pai, por vezes indecentes, propostas demoníacas. Queremos, Senhor, viver as nossas vidas tão somente para a Tua honra e glória, Pai. Portanto, aumente a nossa fé, a nossa comunhão contigo, Pai, de maneira que sejamos essa igreja relevante, proclamadora da boa nova de grande alegria e de salvação que o mundo tanto carece, Pai. Fica com cada um aqui, nossos lares, nossas casas, nessa semana. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te oramos. Amém.